cobrar, né, dos profissionais, então, biossegurança. Então, eu acho que, em relação às clínicas privadas, eu acho que a própria sociedade vai colocar peso nisso, sabe, a partir de agora, né? Em relação à clínica, que é uma outra situação, né, a clínica da faculdade, quer dizer, ela foi projetada, e ali a gente tem que considerar também que quando foi feito o projeto, foi estabelecida uma distância, né? Porque o que a gente tem visto é que tem uma distância na qual, Ana, você tem uma margem de segurança de trabalho. Porque né, as gotículas, elas conseguem ir até determinada distância e depois elas vão cair no chão. Aí é questão mesmo de limpeza. O secretário de Saúde falou hoje de manhã que ela avança no máximo 1 metro. Então, eles estão pedindo 1,5 m, 2 metros, por uma segurança de você não ter contato algum. Foi assim que ele colocou. Então, e lá também tem um box, né? Ela está falando da clínica nossa, você tem um box, então isso aí eu acho que fica totalmente isento. É um anteparo, né? Anteparo. Que tem lá que ajuda, né? A questão do ar-condicionado aí, ela pode ser discutida, né? Então, houve um planejamento ali. Eu não acompanhei, né? Não era... Estava recém-chegado, mas eu acredito que houve uma discussão nesse sentido, tá? De ter, né, um distanciamento, como acontece nos hospitais, nas enfermarias dos hospitais. Tem uma distância de segurança que você pode trabalhar, tá? Então, a gente tem que estar atento, né, também a essas questões, quer dizer, está dentro do que é preconizado pela vigilância sanitária. Se não tiver, tem que adequar. Se estiver dentro do que está preconizado, né, é porque está correto. E a vigilância sanitária é muito séria, né? O José aí, que é da vigilância sanitária, sabe disso, quer dizer, eles têm estudos, eles não fazem nada por achismos, né, por opinião pessoal, é tudo fundamentado. Não é, José? Se estiver me ouvindo aí, me corrige se eu estiver errado. Mas, então, eu acredito, aquela clínica ali, com certeza, o projeto, certamente, teve que passar pela vigilância sanitária, né? Então, ele foi aprovado, inclusive o ar-condicionado, tá? Não, posso praticamente garantir isso. A clínica, ali, ela tem um alvará. Ela tem que ter um alvará, né? Então, a gente está estudando, está discutindo, tem os problemas que a gente pode até propor, né, uma contribuição de mandar um texto para o conselho, para ele divulgar, alguma coisa assim, mas a questão da clínica privada é o conselho que vai fiscalizar. E ele tem gente para isso, e tem dinheiro para isso. Talvez ele tenha que intensificar, né, essa fiscalização. Tá? Então, isso é uma coisa, né? Agora, a clínica da faculdade, a gente pode pedir, né, depois, conversar com o Bernardo, para ele um dia falar sobre esse processo, como que está, o alvará. Sim. Mas, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, o CRO Minas Gerais postou primeiro que estava autorizado a voltar com os tratamentos eletivos. Logo após, depois de muitas críticas, ele postou um novo decreto falando que não poderia em cidades que tinham registros já da doença e que onde houvesse decreto do prefeito ou do prefeito.
E aí, no caso, então, Belo Horizonte, então, está proibido ainda o atendimento eletivo? Pode somente urgência e emergência? Belo Horizonte, que é do meu conhecimento, não tem um decreto específico do prefeito para a odontologia. Mas, no caso, tem casos confirmados, e no caso, agora temos até mortes Tem, confirmadas. tem, tem. É muito estranho, Camila, e essa segunda postagem, né, essa segunda postura do Conselho, eu acho que, assim, o presidente ele ficou numa situação assim, primeiro ele teve uma pressão, né, para liberar o atendimento eletivo, tá? Por tudo isso que a gente falou, né? O profissional está sem trabalhar, enfim. Aí, o que aconteceu? No segundo momento, ele teve uma pressão contrária a isso. Ele me solta essa decisão, né? E me parece que na decisão falava até que cidades que não tivessem transmissão comunitária. Municípios que ainda não tivessem casos confirmados poderiam Pois atender é. normalmente. Agora, pensa para você ver, tem algum município que está isolado? Não tem. Por Até exemplo, a porque tem pessoa, muitas pessoas que têm sintomas, mas não foram testadas, então não tem como você não tem descartar que o como você município não saber. tenha. Eu acho E que você não vai trancar as pessoas dentro do município, né? A pessoa tem que vir a Belo Horizonte para fazer uma consulta, entendeu? Então, essa decisão do conselho foi uma Acho que coisa. foi equivocada, né? Em alguns Foi, momentos eu ele acho, se equivocou equivocado. nos dois decretos. No primeiro em liberar e no segundo pela pressão. Ele tentou corrigir, mas acho que ficou pior. Eu acho que vamos dizer que foi infeliz, Exatamente. né? Talvez foi coubesse decretado aí. assim, dia 23 agora de março. Oi? Foi decretado assim, dia 23 de março, por 15 dias de atendimento letivo. Só no casos de emergência e urgência. Foi decretado pelo CRL de Minas Gerais. Não, pior que aí no dia 27, que acho que foi essa sexta-feira, né? Foi 27. Aí ele soltou uma nova resolução, né? E eu sei, porque eu tenho amigos lá dentro do conselho, que teve gente que bateu contra isso e que ele voltou atrás nessa decisão por pressão de donos de clínica. Tá? Então, a gente sabe disso, né? Que isso aconteceu, né? Aí eu volto naquela questão, quer dizer, aí o profissional também, tudo bem, a gente entende que as pessoas têm conta para pagar, quer dizer, nessa situação, a maioria das pessoas está. Né? Nesse momento agora, não tem ninguém que está 100% tranquilo. Teve que suspender o atendimento. Agora, é a grande discussão que vem ocorrendo aí em termos de política, inclusive, né? O que vai salvar a economia ou vai salvar as pessoas? Questão que tem que pesar, né? Não adianta você ficar lá atendendo o seu... Primeira coisa, gente, vocês acham que nesse momento o paciente vai sair de casa para fazer tratamento eletivo? Quem sairia para fazer um tratamento eletivo? Acho que somente em caso de dor mesmo que a pessoa vai sair, até mesmo para custo econômico também, né? Porque você vai querer fazer um tratamento grande ou qualquer um tratamento estético ou qualquer outra coisa nesse momento onde a economia está totalmente desestabilizada, você não sabe quando vai voltar a trabalhar, como as coisas vão voltar ao normal? Eu acho que sim, deveria ter mantido a postura que é o que está acontecendo nos Estados Unidos.
lá só urgência e emergência. Né? Eu penso também que esse tratamento eletivo, né, quem vai, né, vai ser mais ou menos clínica de estética, por causa que vai ser mais a classe alta que vai querer ter tratamento, mexer com o rosto agora, que a população mais precária vai querer trabalhar para dar comida para trazer comida para casa, né? Nesse momento. E, Ana, eu acho que a população que tem poder econômico maior, geralmente tem o quê? É mais esclarecido, tem mais instrução. Eu acho que eles que não. Eu acho. E vão ficar com receio. Tem alguém com o microfone aberto aí. Então, eu acho que esses são os que vão ter muito mais receio de ir. Né? Eu, por exemplo, eu estou assim, saindo de casa para ir ao supermercado, estou correndo na rua às 5h30 da manhã, que é um horário que não tem ninguém, porque, por incrível que pareça, as pessoas ainda não entenderam que tem que manter distância. Você está correndo, tranquilo, aí chega passa assim, a 10 centímetros de você, e ainda todo suado, né? Jogando suor em você. Então, eu estou saindo basicamente para isso e para ir ao supermercado. Eu não vou fazer nada nesse momento, acredito que vocês também estão nessa posição, né, que demande gasto de dinheiro, que demande ficar me expondo, porque não é o momento. Né? Não é o momento da gente fazer isso. Tratamento eletivo você faz quando você puder. Agora, por exemplo, eu tenho meu colega de consultório, ele tem um paciente, né, que é professor também, que está trabalhando com videoconferência e que fraturou uma restauração um dente anterior. Ele foi lá, atendeu. Né? Então, fora dessas situações assim, eu acho que não tem muito, nesse momento, o que ser feito. Eu acho que a gente tem que postergar mesmo. Professor, aqui nessas recomendações aqui do CFO, eles dizem o seguinte, que os pacientes que estão, inclusive, em tratamento, que não tenha quadro de urgência ou emergência, tem que ser suspenso. Sim. Quer dizer, você não pode ter o consultório aberto para pegar exames para tratamento eletivo, como, por exemplo, você fazer um planejamento lá vamos falar uma coisa estética, colocar lente de contato. Não pode, está proibido. Você não pode fazer nada. Não faz sentido. Eu acho que não faz sentido, eu acho uma besteira do conselho achar que, nesse momento, que os consultórios iam continuar funcionando como se não tivesse acontecendo nada no país. Nós estamos numa situação de crise. Nós estamos com a maior crise de saúde pública que a gente teve na história desse país. Né? Então, professor, o pior tem consultório funcionando assim. Tem amigas minhas, a minha cunhada mesmo trabalha com dentista, ela não foi dispensada, ela continua fazendo os implantes dela normal. Eu até comentei com a minha cunhada, você não pode ficar indo. Mas como ela é assistente dessa dentista, falou assim comigo, como que eu não vou? Tá normal, como se nada tivesse acontecido, ainda por cima ela é asmática. Normal, quer dizer, tem pessoas que visam muito seu lado financeiro. Eu também vi, Rio. Aqui perto de casa tem um monte aberto também. Está se arriscando, né? Está se arriscando. E eu, particularmente, eu não iria, a não ser que fosse um caso de urgência e emergência. E vou no consultório para atender, porque, eticamente, né, a gente também não pode recusar atender uma urgência e emergência. E uma das coisas que eu achei interessante, inclusive, aí, no protocolo, é que ele traz um quadro da ADA, né, da American Dental Association, mostrando quais procedimentos são urgência, né, e o que não é. A gente também não tinha isso muito definido, né?
Eu achei, uma das coisas que eu marquei aqui para comentar com vocês, que eu achei bastante interessante, foi isso. Né? Então, quer dizer, é caso de dor. E urgência, vocês viram lá que o conceito que ele fala é quando é fatal. Né? Então, quadros fatais na odontologia seria o quê? Angina de Ludwig, seriam os traumatismos maxilofaciais, né? Os bucomaxilos do João, eles estão, mas eles também estão com atendimento assim, é aquele atendimento, me fugiu o termo agora, que ele fica como se tivesse plantão por telefone. Se surgir algum caso, ele vai lá e atende. Até porque é impressionante como que caíram os casos de traumatismo depois que foi estabelecida a quarentena. Reduziu muito, porque a maioria dos casos é o quê? Acidente de carro. Né? Diminuiu o trânsito nas rodovias, então você está tendo menos acidente de carro. Então, eles também estão com uma demanda reduzida. Tá? Diminuiu. Né? Então, seriam esses casos, assim, que obriga... Ou então, uma situação como desse paciente do meu amigo, que ele está lá sem, né, quebrou uma resina anterior imensa, e ele está precisando trabalhar. Aí sim. Mas fora essas situações, né, eu acho que não justifica. O que puder ser postergado até que haja uma melhora aí, né, no quadro da epidemia, tem alguém com o microfone aí ligado. Até que haja uma melhora nisso, né, não tem muita justificativa para ficar com o consultório aberto. Né? Então, eu acho que aí, quando ele coloca aí, a gente vê, né, no início do protocolo, ele fala da postergação, né, da postergação dos tratamentos, né, em diversas condições. E ele traz algumas coisas também que eu achei muito válidas. Por exemplo, no paciente com suspeita, né, ele aí fala para usar o fio de sutura reabsorvível, né? Nesse caso deve ser. Nesse caso deve ser. Ligado aí, desliga aí. Pode falar. Fazendo impressão é o seguinte. Nesse caso, deve ser para que o paciente não tenha necessidade de retornar, por exemplo, naqueles 7 dias de prazo, 7 a 10 dias, para retirar esses pontos. Vai estar expondo ele novamente ao corona, né? Exatamente. Então, isso eu achei uma coisa muito interessante, né, que ele coloca aí. E outra coisa é no acompanhamento de suporte, usar o telefone. O Ministério da Saúde aí até liberou, vocês devem ter visto, a teleconsulta. Né? Ontem eu assisti até um vídeo sobre isso. Né? Então, você pode fazer o acompanhamento do paciente por telefone, ou mesmo por videoconferência, alguma coisa assim. Você pode fazer teleorientação, né? Tem uma série de recursos que você pode usar para orientar o paciente, para dar suporte para o paciente. Né? Bom, em relação, né, aos pacientes com suspeita no atendimento de urgência, ele manda usar a precaução padrão, né? Aí também uma outra coisa que ele chama a atenção é quanto ao uso do isolamento absoluto, né? Então, no caso, precisar atender um paciente, como no caso desse, que precisa fazer uma restauração estética,
né? Procurar usar o isolamento absoluto, tá? Que você vai gerar menos aerossol, né? Você vai se expor menos. Então, o isolamento absoluto agora, ele também é uma medida de proteção, né? Além dos benefícios que tem em relação à técnica restauradora, não contaminação dos materiais, ele agora tem essa outra vantagem, que é o fato dele também auxiliar aí, né, na biossegurança. O quadro da American Dental Association, eu achei ele muito interessante, tá? Eu acho que é uma coisa muito interessante, né, nesse momento, porque eles vão nos dar um guia aí do que precisa mesmo da nossa intervenção, o que a gente pode postergar, né? E aí ele fala um pouco também da questão do protetor ocular, dele ter abas laterais, né? E aí a gente entra lá, a Ana Cláudia já comprou, acho que o Gomes também, a viseira, né? Que eu acho que é um EPI, né? Um equipamento de proteção individual importantíssimo, tá? Porque você, com ele, o que vai acontecer? O aerossol, ele não vai diretamente na máscara, né? Ele vai ficar ali na viseira, que depois você pode fazer uma desinfecção com álcool 70, né? Verdade. Então, eu acho que ele protege bem, porque o nosso grande problema são os aerossóis. Verdade. Professor, Sim. eu sou a Larissa, eu vim e lá a gente sempre usou, eu sempre usei, era o jaleco descartável. Eu entendo que tem um custo, né? Mas talvez nesse momento, né, que a gente está passando, seria o mais indicado. Igual os seus alunos, não sei se é instituição, igual que a gente ganha da faculdade de touca, luva, né? Talvez os alunos coloquem o jaleco igual dele, de cada um, e coloque por cima o descartável. Porque é muita contaminação, coisa cruzada, e a gente trazer esse jaleco para dentro de casa. Eu ainda mantenho o uso de usar o descartável, porque eu tenho esse costume, mas talvez seria interessante também a gente levar isso para coordenação, ou entre a gente combinar, assim, quando a gente voltar, de usar esse descartável. Ariane, né? Larissa. Aqui está aparecendo a Ariane. Apareceu, mas depois apareceu Larissa, professor. Logo em seguida apareceu Larissa, mas apareceu a Ariane mesmo. Larissa, que eu acho que pode ser difícil até depois conseguir adquirir até, né? Nesse momento, a questão, né? Nesse momento tá tudo faltando, né? Vocês viram aí que no protocolo ele fala para não usar máscara de tecido, né? E o hospital está fazendo máscara de tecido, porque não estava tendo. Eu vi ontem a entrevista do Mandetta, ele falou que parece que o Brasil comprou, não sei, 50 milhões de máscaras. Eu vi essa matéria. Então, assim, está chegando, mas... Não, e o pior que o maior produtor de máscara é a China, né? A China ficou parada, então, quer dizer, o estoque está baixo, né? O problema é a contaminação vir com as máscaras, né? Mas isso deve ter um processo de esterilização com ultravioleta, alguma coisa assim. Isso aí eu não acredito, não. Na China está praticamente erradicado o coronavírus lá. Um caso ou outro, não está igual antigamente, não. Eles já estão voltando à vida normal. Estão voltando à vida normal. O que acontece é que a gente tem um pico, depois ele começa a cair. Por quê? Porque a maioria das pessoas vai adquirindo imunidade, né? Aí morre muita gente nesse momento que você tem muita gente com a doença, e ela vai matar aquelas pessoas ali que são mais frágeis, né?
e os outros vão adquirir o que eles chamam de imunidade de rebanho. Então, assim, as pessoas começam a ficar imunes ao vírus. Lá, isso tem diversos estudos que mostram que o processo é esse. A grande questão o momento crítico é esse que a gente está vivendo agora. Que as pessoas ainda não têm imunidade, tem muita gente se contaminando e transmitindo para as outras. E a gente sabe, já falaram, que parece que os casos são muito além do que as estatísticas estão mostrando, né? Você tem muita subnotificação de casos, inclusive de óbitos. Isso porque os interiores também não tem teste, né? Não tem teste. Não tem teste, então é tudo subentendido. Pode ser, mas eles não sabem. Aí aquele caso que dá um surto grande, eles mandam ou para grande centro, quando tem quando consegue a central de leito, consegue enviar esse paciente, vai fazer o traslado dele, senão morre. Ele morre aqui, morre no interior mesmo. E aí não sabe, aí já não tem como fazer exame. E o resultado também está demorando. Ô, Marco, o resultado é no mínimo 4 dias, quem faz em particular. Quem faz particular consegue aí até uns 4 dias um resultado seguro. Eu ouvi falar na televisão hoje. É atualizado, né? E fui procurar. Não é atualizado, igual nas cidades pequenas do interior. Na minha cidade tem constatado e não aparece nesses gráficos, nessas atualizações. A minha mãe já está há 15 dias afastada do serviço. Ela teve uma complicação pulmonar, né? Ela está com pneumonia, mas eles não têm na minha cidade para fazer o teste rápido, entendeu? Fizeram, ela já teve uma inflamação no pulmão, na pleura, e na minha cidade tem constatado o corona, né? O Covid-19, mas não tem teste rápido para fazer. E nas pesquisas atualizadas, não conta, tipo assim, o município da minha cidade, entendeu? Então, isso eu acho que está muito além do que as pessoas conseguem constatar, pôr numa planilha, está muito mais abrangente do que a gente anda vendo. Então, pode ser que seja mais assustador. Tem muito caso de subnotificação. Isso aí eles já falaram. Eu vi que lá no Rio de Janeiro, que no último mês teve muito caso de síndrome respiratória aguda. Mas é o que você falou, como não está testando, né, eles lançaram como síndrome respiratória aguda, e não como Covid-19. Né? Então, tem essa questão. Tadeu, você ia falar alguma coisa? Como que funciona esses testes? Porque são dois tipos, né? Tem um teste comum. São 2 tipos. Qual que é a diferença? Um teste, ele é o teste PCR, tá? Você replica, né, o DNA do vírus. Tá? Esse é o padrão ouro. Padrão ouro quer dizer, o que tem mais sensibilidade, que realmente detecta o vírus. Esse, você faz ele, você pode fazer quando o paciente ainda não tem sintomatologia. Agora, está chegando um outro teste, que é o teste rápido, tá? Que esse você faz. Esse teste de PCR, você coleta o material lá na narina. Tá? E esse teste, ele vai, então, te dar uma margem aí de segurança muito maior. Ele é muito mais sensível para detectar o vírus. Agora, segundo o Mandetta, que estava chegando ontem no Brasil, parece que, não sei se 500 mil testes rápidos, que é um outro teste que você faz quando o paciente já é sintomático. Então, aí o paciente já tem febre, já tem algum sinal, né, algum sinal ou sintoma da doença. Esse você faz no dedo, como aquele exame para ver a glicemia. Dá um piquezinho, pega uma gotinha de sangue, põe na plaquinha, leva lá no aparelho, e aí ele te dá o resultado. Tá? Agora, a sensibilidade dele também não é tão alta quanto o exame de PCR. O PCR você vai replicar né, a estrutura do vírus. Aí esse sim, esse dá uma sensibilidade bem maior. Mas o outro você faz
quando o paciente já está sintomático também, né? Entendi. Aí, diante de um resultado positivo, é um caso, né? Eu tenho visto pessoas jovens dando depoimento na televisão, quer dizer, mesmo os casos que eles consideram leves, né? Eu vi um depoimento da Preta Gil, não sei se alguns de vocês viu. Ela falou que, sim, que é um quadro horrível, que a pessoa sente muito incômodo, sente dificuldade para respirar, tem febre, o quadro oscila, então tem dias que está melhor, tem dias que está pior, né? E a insegurança, né? Você não sabe como que aquilo pode evoluir. É isso que eu ia falar, acho que também o psicológico da pessoa pode afetar muito na forma Sim. como ela vai. E toda vez que você tem um quadro, né, de depressão, o que acontece com o seu sistema imunológico? Ele baixa, né? Uhum. Ele baixa e aí a doença vai manifestar com mais força ainda. Então, não está sendo, não é uma coisa tranquila. Mesmo esses casos que não demandam hospitalização, que eles falam que né, vai resolver com 15 dias, a pessoa passa um aperto bom, né? E ainda dá graças a Deus se não evoluir para um quadro de pneumonia severa, né? Então, não é brincadeira, gente. A coisa não é brincadeira, é séria, né? E a gente tem mesmo que procurar ficar no isolamento, né? Uma coisa interessante também que ele traz aí no protocolo, que são as especificações do Inmetro em relação às máscaras. Viram isso? Ele fala, né, máscara de tecido está contraindicado, e ele traz aí, né, me fugiu aqui agora, de partículas bacteriológicas e de partículas, né, quanto por cento que ela tem que deter. Então, ficar atento também, quando da aquisição das máscaras, está aí dentro desses padrões, né? Porque a gente vai lá, compra máscara, nem olha o que o Inmetro está falando, né? E aí está prescrito direitinho quanto que tem que ser, né? A outra coisa Pode falar. A outra coisa é o tanto de microempresas que resolveram pegar o tecido que eles fabricavam roupa. Eu vi na televisão isso aí domingo, achei um absurdo. O pessoal está batendo palma. Eu acho que é louvável a pessoa tentar ajudar. Igual o empresário lá está tentando ajudar e pedindo donativo de TNT, mas qual a especificação? Quem que está olhando esse controle de qualidade para poder... Eles fizeram donativo para hospitais, não sei o quê. Mas quem que está olhando isso? Será que é eficaz? Será que pode usar isso? Não pode? Talvez seja melhor que não usar nada, mas não sei até quando. Agora, o TNT tem uma indicação do Ministério da Saúde, porque o TNT é aquele que vocês usam lá para embrulhar a marmita. Sim, né? E para fazer também o campo da mesa cirúrgica. Exato. Pois é, mas ele tem espessuras diferentes, né? Tem um mais fino, tem um mais grosso. Eles têm espessuras. A questão da espessura, da gramatura, eu não sei te falar. Eu sei que o Ministério está indicando, e lá no hospital eu participei dessa discussão, o que acontece? Quando você usa ele para esterilizar, ele lacra ali. Tanto que você usa como pano de campo, né? Você abre e pode usar ele como pano de campo, porque ele fica estéril por dentro. Entendeu? Uhum. Então, por isso que surgiu essa proposta. Ele deve permitir entrar a vaporização, né? E não deixa sair, voltar. E depois ele lacra. Segundo o que eles falaram, ele dá uma lacrada. Tem impressão que cada temperatura, o poro ali deve fechar. Né? Parece que os poros fecham. Porque quando você olha ele é todo poroso, né? Então, ele deve fechar todo
e ficar estéril por dentro, tanto que há indicação de usá-lo como pano de campo, né? Você pega o instrumental estéril e põe ali, abre ali, não tem problema. Então, isso aí, e foi uma alternativa, né? Foi a alternativa que se encontrou, né? A troca das máscaras. E mais uma vez ele reforça, a gente viu naquele vídeo, né? Que quando você tiver a geração de aerossol, usar a N95 ou a PFF2. Né? Então, na realidade, e lá no Eduardo Menezes, por exemplo, né, paciente com TBC, com tuberculose, eles usam a N95 com a viseira. Tá? Porque o que não pode acontecer? Você ficar trabalhando com máscara molhada. Né? A partir do momento que ela está molhada, ela perde a capacidade de proteção dela. A outra coisa é o tempo que você utiliza ela, porque o que era ditado para a gente, por exemplo, quando eu trabalhava no João 23, eles falavam que aquilo ali tinha durabilidade de 2 horas. Mas hoje eu já ouvi falar na televisão que são 4. Tem falado 4 horas. O que acontece também é que essas 4 horas são para as máscaras dentro dessas especificações que ela fala aí, né? Ela tem que ser dupla, vocês viram isso? Sim. Né? Então, dentro dessas especificações, aí sim, aí são 4 horas. Porque tem máscara que ela é só uma folhinha, né? Bem mais fina, bem mais fina. Né? Então, 4 horas, o que a gente entende é para essa máscara que ela é mais grossa, que ela é dupla, né? A questão do capote, que a gente já adota isso como rotina lá na faculdade, né? Com um punho de malha, né? Porque aquele punho aberto aqui acaba que você sai passando aquilo para tudo quanto é lugar, né? E coletando sujidade, bactéria, né? A questão da desinfecção dos óculos, que é uma coisa que a gente não vê vocês fazerem. Eu lavo o meu após o procedimento. Lavo, porque eu atendo um paciente na clínica, né? Geralmente é um que a gente atende. Eu lavo ele lá na hora que vai lavar o material com sabão. Mas é importante fazer a desinfecção com álcool 70 também. A viseira, a mesma coisa, né? Usou. Professor, eu usei uma vez álcool no meu, o Bernardo disse para mim que não poderia usar. Estraga. Passei tanto Ele meu de fala que estraga, né? Depende do óculos, falou né? Foi isso, que estragava o óculos. Depende do óculos. Mais. Depende eu usei do tanto óculos. no meu de grau, como eu usei também no meu de proteção. Aí pegou me olha, não passa o álcool que pode danificar. Foi tudo bem. Depende do óculos. Tem um que realmente ele estraga, mas tem outros que têm uma qualidade melhor que você pode fazer isso. A questão dos calçados fechados, né? Ficar atento a isso, as meninas ficam doidas para usar sandalinhas, rasteirinha, enfim. Então, clínica não é lugar, né? Até porque você tem risco de acidente com instrumental pérfuro cortante também, né? Então, aí ele fala também nos procedimentos para reduzir risco, né? Ele fala para evitar de usar a alta e a baixa rotação, né, nos motores. E aí eu chamo a atenção que nesse momento, agora, e você já tem uma experiência, né, é interessante o ART. Né? Vocês viram aí que ela fala para usar as curetas, evitar de usar instrumental rotatório. Né? Então, nesse momento, nessa perspectiva de trabalhar mais com urgência e emergência, o ART é uma técnica bem indicada. Né? Você vai só escariar ali com a cureta, tirar o tecido cariado, não gerou aerossol, limpa aquilo e põe o ionômetro, vira para o paciente, olha, por enquanto é isso.
vamos aguardar, daqui a pouco a gente, né, faz uma restauração cerâmica, um outro procedimento aí, tá? Evitar de usar a seringa também é outra, né, outra questão que que o protocolo aponta, né? Principalmente o aerossol, né? Porque aí você tem gente que aperta o ar e a água e... né? Então, isso evitar. Fecho, vocês viram lá, com água com peróxido de hidrogênio a 1%, né? É o que está indicado, tá? Inclusive nos hospitais, tá? É o que está sendo usado, é indicado para limpeza, né? E a limpeza das superfícies, né? E aí ele fala da limpeza de maçanetas, né? Umas coisas que a gente não faz rotineiramente, né? E aí ele traz também algumas indicações, né, de soluções para fazer essa desinfecção. Fala do hipoclorito. O hipoclorito, eu acho mais complicado de usar. Eu sou mais favorável a usar o álcool 70 em tudo. Porque o hipoclorito, ele tem o problema do metal, que ele corrói metal, né? Ele tem um odor, né, que é bem pior, né? Bem pior. E né? ele também não é muito volátil igual o álcool, né? O álcool ele é mais volátil, então ele evapora mais rápido e não fica aquela coisa Aquele molhada, cheiro, né? né? É o cheiro. O cheiro e não fica molhado, né? Então, eu entendo que o ideal, e aqui na minha casa esses dias, estou usando para fazer desinfecção de chave, né? Porque a gente tem que desinfetar chave, cartão do banco, tem que desinfetar agora, né? Então, eu uso tudo, estou usando só álcool 70. Só no chão que eu passo hipoclorito. Eu acho que é melhor adotar o álcool 70%. Chama atenção também aí para a questão da contaminação com as luvas, né? Eu acho que a Renata chegou a passar para vocês aquele vídeo da saliva, né? Se a saliva fosse vermelha, né? Incrível, né? Que a gente sai pegando nas coisas e sai espalhando para tudo quanto é lado. Lembrando que, né? A gente já viu lá, o SARS-CoV-2, ele está nas glândulas salivares e ele cai na cavidade bucal. Então, evitar ao máximo o aerossol. Eu acho que nesse momento, né, ainda que seja importante para muitas pessoas, que a pessoa não tem outra fonte de renda, que não seja consultório, mas ela tem que pesar muito, né, o risco a que ela está se expondo. Não só ela, mas a equipe também. Os que trabalham com ela também estão expostas a um risco aí, né? Então, tem que pesar o custo disso, né? Não adianta ganhar dinheiro para pagar as contas e morrer, né? É difícil, é o que eu falei. Todos nós vamos ficar mais pobres, com certeza. O país vai ficar mais pobre, o mundo vai ficar mais pobre, né? Esse impacto não vai ser só aqui. A economia americana vai ter um impacto violento, né? Eu estava falando com a minha amiga ontem mesmo, ela estava falando, eu fico com medo de não conseguir manter meu consultório. E lá, um atendimento de emergência é $1.000. Você abrir um dente para drenar um abscesso. Então, isso vai acontecer, né? As peças de mão, ele sugere, né, que sejam autoclavadas, e uma coisa que a gente tem que ficar atento, que a gente não se preocupa às vezes, é se elas têm válvulas anti-refluxo, né? Porque a válvula, ela suga ali, né, que está no final, e aí a hora que você leva na boca do paciente, você
Joga, né? Os pacientes não podem nem sonhar com isso, né? Que se eles sonham com isso, nunca mais eles vão querer voltar nos consultórios odontológicos. O senhor entrou num ponto aí que é interessante, que é uma coisa que eu queria falar, que eu acho que a gente tem que ir falando harmonicamente, porque a Ana Cláudia falou alguma coisa aí sobre a clínica, mas a gente tem que ir colocando algumas coisas. Eu acho que na clínica, em consultórios de renome, que eu já tive contato, eu tive possibilidade de passar, inclusive no interior onde para meu pai tem 25 mil habitantes, eles usam o compressor, eles usam o compressor com jato de ar para secar o material. E aí eles sopram os orifícios das canetas, da peça de mão e todos os instrumentais, com o intuito de tirar alguma coisa que ficou ali, ou sangue, isso é feito corriqueiramente no consultório da pessoa. Ele tem as pontinhas que ele coloca no compressor, sopra lá dentro para tirar aquele resíduo. Eu achei interessante, e no momento oportuno, eu queria estar conversando com o pessoal, nós estamos conversando com profissionais aqui, eu acho que é um momento bacana de estar falando isso, para a gente disponibilizar na clínica um compressor, alguma mangueira que venha lá do compressor ali, na bancada onde nós lavamos o material, para soprar o nosso material. Porque você secar com o papel, ele não funciona tão bem, por dentro fica tudo molhado ali. E aí você pode, aonde comete o pecado de você deixar algum resíduo que vem de algum sangue, ou de algum local que você não conseguiu higienizar. E isso aí, se o paciente tem noção disso, ele nunca mais volta no seu consultório, né? É a mesma coisa que você está pegando e cuspindo com a saliva de uma outra pessoa na boca dele. Com certeza, com certeza. Então, isso aí também é uma coisa que tem que ser pensado. O senhor já deve ter percebido isso, o senhor está na área há muito tempo. A caneta de alta, por exemplo, que tem você tem ali o fluxo de água ali, aqueles orifícios são pequenininhos. A minha já entupiu. E quando ele vem com uma agulhazinha para você desentupir, quando eu utilizei, saiu o resíduo lá de dentro. Né? Você acaba não conseguindo higienizar. E aquilo ali prejudica os rolamentos, né? Porque aquilo ali vai trabalhar, ela acaba trabalhando dentro do rolamento ali, aquela coisa ali, e você percebe que está saindo um jato só, a minha tem 3, no meu caso, mas estava saindo um jato só, aí eu fui falando, mas não pode, ela não veio assim, ó. E era nova. Quando eu fui cutucar, saiu lá um negócio lá. Então, eu acho que é importante a gente ter um negócio para soprar, para higienizar, e a gente ter esses cuidados. Com certeza. Outro aspecto também aí é de orientação aos profissionais, né? A gente tem a odontologia hoje em dia, a gente fala equipe odontológica, né? A gente tem que orientar a nossa ASB, a nossa TSB, né? Os cuidados com a desinfecção de moldagem, né? Porque você manda aquela moldagem para o protético. Você tem que fazer a desinfecção da moldagem para mandar para ele, né? Porque aquilo ali é fonte de infecção. Então, a gente tem que proteger a equipe também. E tem que orientá-los, ensiná-los também. Recebeu a moldagem, às vezes não dá tempo do dentista vazar, ou o dentista não gosta de vazar, tá, tudo bem. Ele levou acoplado direitinho, olha, não fiz a desinfecção. Aí o profissional, o que vai fazer? Antes de manipular aquilo, né, ele vai fazer a desinfecção ali da moldagem. Então, isso são cuidados que a gente tem que ter com a nossa equipe, com as pessoas que trabalham com a gente, né? Mesmo com as pessoas que estão lá na clínica, atuando na clínica, né? Com o Pedro, com a Amanda, né? Para não expô-los também. Né? Então, ter esse cuidado também com as moldagens, né? E orientar as pessoas que trabalham com a gente. E no estágio também, né? A gente pode contribuir lá com a prefeitura, né? Assim que voltar,
fornecendo treinamento, levando protocolo, discutindo com os profissionais, né? Porque eles também nos recebem lá, nos recebem muito bem, sempre, né? Tiveram muita boa vontade em nos receber lá. Então, eu acho que a gente pode contribuir aí, levando essas informações. É um serviço muito organizado, eu creio que essa semana eu vou até conversar com a Edilene para saber como está, mas eu creio que eles... Renato, mas ela está de férias, eu não sei como que está. Eu creio que a prefeitura deve estar trabalhando também só com urgência e emergência. A maioria das prefeituras estão trabalhando só com urgência e emergência, né? Porque o foco agora é realmente a Covid-19. Nesse momento agora, fazer procedimento eletivo, né, que algumas pessoas estão fazendo, mas eu acho que a grande maioria não vai estar executando procedimento eletivo. Eu acho que não faz sentido, eu acho que a gente está numa batalha aí pela frente, né, grande, que a gente precisa focar nisso mesmo, né? Tudo que a gente está discutindo aqui, eu estou levando para o Bernardo, tá, gente? Claro que tem coisas, né, que não sei se ele vai ter governabilidade, se ele vai poder. Ele tem se mostrado muito receptivo, tem apoiado, né, está preocupado também, como todos nós, e acho que, nesse momento, a contribuição que a gente pode dar é essa, né? Não tem como a gente dar outra contribuição. E eu estou muito satisfeito com o andamento do estágio, acho que assim, acho que aquela coisa, sempre acho que a gente tem que fazer do limão uma limonada, né? E eu acho que a gente está estudando, está avançando, está preparando melhor para atender esses casos que vão vir aí pela frente, né? E estou sentindo vocês muito participativos, muito interessados mesmo, né? Acho que vocês estão mais interessados agora do que, às vezes, vocês ficavam no estágio lá nas unidades de saúde. Então, tenho comentado isso, né? A participação tem sido muito boa, de uma maneira geral. Sétimo, pode falar. O pessoal está cansado de ficar à toa, professor, por isso. Está todo mundo já estressado de ficar à toa. Já fica doido de chegar a hora da aula, né, Silvânia? Nossa, eu já estou subindo para as paredes. Eu falei, meu marido, eu não aguento mais, não. Eu acostumado a ficar na rua, ele também, então está horrível. Você fica achando que fazer dentro de casa, não tem mais o que fazer. Mas é isso. Tá bom. Né? Estamos fazendo do limão uma limonada, né? É o que a gente pode fazer agora. Né? Eu acho que é bom que o curso não está parado, o curso está andando, né? E as coisas estão acontecendo. Né? Atendimento clínico, né? Esse não é o momento. Não é o momento mesmo. A gente está se expondo. Aqui, pode falar. Essa é uma orientação do senhor. É o seguinte, o portfólio vai ser os dois juntos, né? Como vai ser mandado isso? No seu e-mail? Ou nós vamos entregar mais no final do semestre? Tem a possibilidade? Como seria? Vamos, por enquanto, vai fazendo ele, deixa quietinho no seu computador salvo. Se Deus quiser, a gente se encontra para vocês entregarem, né? Eu espero que a gente não chegue até julho nessa situação, né? Vamos torcer para que as coisas se... Nos próximos meses há de resolver isso. A gente vai voltar para a clínica, vai voltar a trabalhar e pronto. Obrigado, Lucas. Eu percebi o seguinte, meus pais são idosos. Às vezes eu vou para eles na farmácia, vou no supermercado com minha mãe, então essas coisas. Então eu tenho saído mais, meu marido é diabetes, não tem sido caro por minha conta. Eu percebi o seguinte, no início, eu quase não via ninguém, as ruas estão cheias, como se nada tivesse acontecido. Então, fim de semana, é como se o pessoal estivesse passeando, meu Deus, que horror. Quer dizer, então, com isso, está contaminando-se mais.
Então, assim, Hoje, muito assustador, tem hora que a gente fica preocupada. hoje eu Pode falar, assustei um professor. pouco. Tá dando para assustar mesmo. Porque, assim, no início, aqui na minha rua, meus vizinhos eu nem via. Agora você vê eles passeando, tá numa boa. Mas tá bom, É, né? Cada um, assim... É igual o Alexandre Calil falou ontem, isso aí é egoísmo, falta de patriotismo, porque as pessoas idosas, se pegar, é complicado. A pessoa mais jovem ainda consegue, né? Embora esteja morrendo também, mas é bem menor. também. É, É, eu mas hoje assustei um pouco também. Achei a rua bem mais cheia, né? Parecia, assim, sabe, muito comércio aberto, muita coisa aberta, loja de... Achei tão engraçado que, assim, né, eu moro aqui próximo da Cristiana Machado, e eu fui ao banco, porque eu tinha que pagar uma conta, e até liguei antes para o gerente, pedi ele para pegar a conta comigo no carro, eu não queria descer. Chegou na Cristiano Machado, tinha uma loja de revenda, de concessionária, Renault, eu com os carros todos lá na porta. Eu falei assim, gente, eu não acredito que, tá nesse certo. momento, né, eles O estão com a povo está loja doido. aberta vendendo carro, né? Mas tem de tudo, né? Tem de tudo. A gente Mas tem que vai na fazer a nossa consciência de parte. cada um, né? Eu acho que cada um fazendo a sua parte, que é importante. O pior é que o pessoal está assim. Acho que tem gente que não está acreditando no que está acontecendo, né? Acho que é brincadeira. O mundo todo parou, mas o pessoal parece que não acordou ainda para a realidade. Mas só com o tempo mesmo vai aprendendo, né? Infelizmente, né, Rilcivane? Porque o grande problema é você ter aí um número muito grande de casos. Esse é o grande problema, né? Por isso, Com certeza. a ideia de você colocar o isolamento social, né? Colocar as pessoas em isolamento social. É, tá Infelizmente, certo. hoje eu senti realmente isso. A rua está bem mais movimentada. Bom, gente, então, né, vamos continuar trabalhando aí. Tudo que a gente discutiu aqui vai ajudar, tá, a montar o nosso protocolo, né? E vamos esperar que em breve a gente esteja de volta, tanto com o estágio quanto com a clínica, né? Porque agora a gente precisa aí o estágio, para ter estágio em campo, só depois que eles liberarem. Amanhã eu vou tentar falar com a coordenadora de saúde de lá. Mas está parado. Lá no asilo também está parado, então a gente tem que aguardar. Enquanto isso, vamos estudando e entendendo um pouco mais dessa doença e como que a gente pode se proteger. Tá? Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês queiram falar? Olha, Não? professor, para mim, essas recomendações aí do CFO, ela é muito clara, né? Ela corresponde já mais ou menos o que a gente vivia, o que foi falado, e ela é bem clara, ela é bem específica o que a gente tem que fazer. O problema é a gente ficar de olho nas mudanças que poderão surgir, que eles mesmos colocaram lá no segundo parágrafo deles, né? E essa epidemia ela é muito nova, né? E ela pode requerer novos conhecimentos científicos futuros que vão mudar tudo isso que já foi escrito até hoje de comportamento que a gente tem que ter nos atendimentos. Né? Isso que a gente tem que ficar de olho. A minha dúvida é a seguinte, professor. Não seria nem bem dúvida, desculpa, pode responder o Rubens, depois eu pergunto. Mas é isso que o Rubens falou, a gente ficar atento porque as coisas estão sendo atualizadas. Certezas absolutas, ninguém tem. Até porque se tivesse, já tinha um tratamento, já tinha vacina, né? Isso não existe. Não existe, é uma coisa nova. É isso que assusta, né? A gente não sabe ao certo o que pode acontecer. O meu, professor, não seria bem uma dúvida, não, uma sugestão, porque é o seguinte, esse protocolo aí que nós teríamos que seguir,
paciente, caso confirmado, com suspeito, a gente teria que usar peróxido de hidrogênio para poder fazer a asepsia da boca dele. Tudo bem, isso eu entendi. Mas a minha sugestão seria o seguinte: seria interessante também o paciente, quando chegasse, higienizasse a mão, passasse um álcool, porque, afinal de contas, ele encosta também na nossa bancada, ele encosta na cadeira, embora depois que for embora, vamos limpar novamente tudo, mas talvez fosse interessante também. Estou até anotando aqui, ó, tá? Deixar um álcool gel mesmo, né? Isso. E, assim, até uma questão de contato, às vezes encosta, a gente sem querer encosta no paciente, não tem jeito, às vezes, tem um Não, procedimento que e vai fazer. o paciente, às vezes, vem de ônibus, né? Justo. E Olha, a toca maioria, né? a maioria. Talvez se fosse uma sugestão também, assim, que ajudasse um pouquinho. Sim, Não é uma coisa com tão cara, certeza viável, né? É, Tá certo. deixar lá na entrada da clínica, né? Estabelecer como rotina, o paciente chegou, Como faz a rotina. higienização das mãos, né? Ou usa, Isso. ou pelo menos passa o álcool gel 70%. Já é Uhum. alguma coisa. Bom, gente, então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar, tá? A gente encontra de novo, né? Amanhã, tá? Na ebiatria, né? E na sexta de novo, tá? E se cuidem. Boa sorte para todo mundo aí. Ok? Ok. Boa tarde, obrigado. Muito obrigada. Tá ok, obrigada, professor.